Olá, meus amados, como vocês estão? Minha gente, ontem a tia falou, paguei um mico, ó, sobre o Dia da Bandeira. Eu achando que era quinta. Gente, quinta-feira é hoje que é o Dia da Bandeira. Perdão, meus amores. Sabe o que é isso? Final de ano, a gente fica assim, certo? Vamos deixar isso pra lá. Vamos dar início às nossas aulinhas de hoje. O que é que nós temos para hoje? Nós temos português e temos matemática, certo? Hoje em português nós vamos continuar um trecho dessa narrativa de Robinson Crusoe. Vamos lá. Abram o livro de vocês na página 57. Lá vocês vão encontrar como fui parar no Brasil. Como será que foi? Para isso, vocês vão ter que ler, certo? Vocês vão fazer essa leitura em casa, certo? Depois vocês vão ler para o papai e para a mamãe. E depois vocês vão responder as questões, certo? Então, vamos para a página 58. A primeira questão fala: neste capítulo, você praticou estratégias para identificar o significado de palavras ou expressões desconhecidas. Utilize a estratégia de sua preferência para identificar o que as palavras a seguir significam. Peçam ajuda a um colega nessa tarefa. Como vocês não estão junto com os colegas, nem junto com a titia, né? Vocês vão pedir ao papai e à mamãe, certo? Vamos ver o que a Marina falou. Você pode procurar as palavras no dicionário ou tentar compreender o sentido delas por meio dos outros fatos narrados. Olha, gente, eu tenho certeza que vocês leram, né, a narrativa. Vocês vão terminar de ler, vão dar continuidade nessa outra. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. As palavras que vocês tiverem com dificuldade, vocês procuram no dicionário, certo? As palavras são naufrágio. O que significa o naufrágio? Certo? A outra, marroquino. Marroquino. Espingarda. O que é isso? Estar-se. Na segunda questão, Marina usou lápis de cor para diferenciar referências a lugares, personagens e tempo na narrativa. Observe as cores e escreva abaixo qual elemento do texto cada uma indica, certo? Na terceira questão, o senhor Francisco já havia explicado à neta que existem dois tipos de narrador: narrador personagem e o narrador observador. Qual deles foi utilizado no texto lido? Justifique. Qual desses dois narrador foi utilizado no livro? E vocês vão justificar. Quarta, observe duas ilustrações que Marina encontrou no livro e pinte apenas aquela que ilustra uma cena de ação, algo que esteja acontecendo naquele momento, certo? Vamos à página 59. A cena de ação que você pintou na atividade anterior ilustra qual acontecimento narrado no texto. Assinale a opção correta. Sexto, Marina resolveu fazer um resumo do trecho que havia lido
do livro para contar aventuras aos colegas da escola. Numere as partes a seguir, extraídas do resumo dela, de acordo com a ordem dos acontecimentos. Aqui estão as partes, vocês vão registrar os números, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, certo? Vamos à página 60. Sétima questão. Lê as frases escritas por Marina e informe como podemos classificar cada uma delas. Lembrando que as frases interrogativas são aquelas frases onde você faz uma pergunta e recebe o sinal de pontuação de interrogação, certo? Que é aquele, tipo cabo de guarda-chuva. A exclamativa é aquela em que você está praticando alguma ação, alguma surpresa, alguma ordem, certo? E etc. Aí aquele ponto de exclamação. E a frase, tanto afirmativa como negativa, ela vem com ponto final, certo? Tanto a frase afirmativa como a frase negativa, ela vem com ponto final, certo, gente? Oitava questão. Anitta conseguiu entender direitinho quando usar o porquê separado e porquê junto em suas frases. Por isso, quando chegou em casa, após a visita que fez, a Marina foi corrigir o texto de uma cartilha que enviaria a uma amiga. Perdão, cartinha. Faça como ela e reescreva a cartinha, corrigindo o que for necessário. Vocês vão ler essa cartinha e vão corrigir ela no seu caderno, certo? A nona questão. Urbano precisa pontuar duas frases em que aparece porquê e porquê separado e porquê junto. Quais são as pontuações adequadas a essas frases? Lembrando que toda vez que você for fazer uma pergunta e vai usar o porquê separado, toda vez que você vai fazer uma pergunta, você vai usar o porquê separado, certo? E no final você vai usar o ponto de interrogação. Se você vai responder essa pergunta, você vai usar o porquê junto, certo? Na hora de responder, você vai responder com o porquê, mas junto. Vamos à página 61. Na página 61 tem poemas que contam histórias. Vocês vão ler o poema e vão responder as questões abaixo, certo? Tia, para por aqui a nossa aula de português. Aguardo vocês na nossa aula de matemática, certo?